Muito bem, gente, começa mais um comentário da Lição Jovem. Depois de tantos pedidos no Facebook, no Instagram e no antigo Orkut, voltamos aí para alegar os seus sábados e toda a sua semana, falando sobre a Lição Jovem, que está falando sobre fidelidade, né? Eu não tenho uma lição física, eu sou chique, eu tenho uma digital, e o tema da semana é a lição 6, falando sobre Jacó, usurpador, né? Enganador, um rapaz aí que aprontou na vida e deu certo depois, teve um compromisso com Deus, e aí a gente vai falar sobre isso, né? E vocês sabem que sempre eu estou acompanhado daquele que me alegra quando vejo, porque quando eu vejo, eu me sinto cada vez mais jovem. Pastor Lucas, e aí, amigão? Não? Deixa eu ligar o seu microfone aqui. Vai lá, você. E aí, meu amigo, tudo bem com você? Rapaz, cada vez mais me desenvolvendo em beleza e graça, né? Pois e aí, você? A beleza está nos olhos de quem vê, né? Oh, não é real, mas as pessoas acreditam quando você fala assim com tanta convicção. Rapaz, saudade de você, cara. Saudade também, saudade. Eu sei que você tava com saudade de mim. E igual você falou aí que o povo tava pedindo retorno, a principal rede social que o povo clamou ali foi o Orkut. O Orkut tava bombando. Colocaram até uma hashtag lá, hashtag volta mais um comentário. Aí não podemos resistir, né, Lucas? O grupo do Orkut, né? Eu assisto mais um comentário. É verdade. Quero ver os depoimentos lá, eu tenho medo dos depoimentos, né? Amigão, você foi transferido, mudou, teve algo assim, né? Exatamente, fui transferido, estou num novo distrito, um novo desafio aí, quero já aproveitar e mandar um abraço especial para os nossos amigos, os nossos jovens lá do distrito de Japim 2 aqui em Manaus, um beijão para vocês. Estamos aí, na bênção do Senhor. Rapaz, agora eu sei que esse distrito não terá pastor. Brincadeira, não vai ter um pastor. Pastor. Que bom, Deus te abençoe, te use. Amém. Você tem dons e talentos aí, eu tenho certeza que vai ser bênção para tua família, para a igreja, para todo mundo, né? Amém. Você também, né? Então, eu também mudei. Eu saí de uma grande cidade amada. Eu saí de Caieiras e subi pro Monte Azul Paulista, né? Então eu quero já mandar um abraço aqui pro meu Subiu na vida. E Jovas, eu subi na vida, né? Mas não tem nada de monte aqui, viu? E azul, ok, o céu azul porque é calor, gente do céu. Aqui que é do lado de Olímpia, né? O Termais aqui, que tem um de clube aí e tal. Inclusive eu fui um dia, muito bom. Mas o que deixa bonito, né? Imagina um fiasco essas banhas aí naquela terma, mas tá bom. Não, eu fui totalmente coberto, né? Eu sou uma pessoa que, né, não quero causar escândalo. Com pudor. E Monte Azul é uma benção, rapaz. Aqui, né, os irmãos nos acolheu de maneira assim surpreendente, né? Eu não mereço. Inclusive, hoje estava aqui estudando e chegou aqui bater palma, né? Que agora tem esse negócio no interior, tem o bater palma, né? E me entregaram aquelas fatia húngara, fatia, um doce, uma rosquinha assim. E é uma benção, os irmãos aqui, do dia foi um saco de laranja, já foi cesta, é uma benção, é gostoso, assim, ter o carinho dos irmãos, né? E eu tô orando. Mas que eles veem que você é mais cheio e gosta de comer, eles vão dar bastante coisa, né? Não, mas eu criei vergonha na cara e voltei às atividades, viu? Opa, eu também, tô firme, hein? Desafio a galera aí pra fazer exercício esse ano. Rumo ao 100k, porque eu tô no quase 120k, então tem que ser ao 100k. Mas é isso, é uma bênção, né? E para você que está nos assistindo aqui, nos ouvindo, já se inscreve, compartilha e nos ajude a furar bolhas, né? A gente tem que entrar na tua igreja, manda para os teus amigos aí. Eu sei que tem muitos bons comentários, mas esse aqui é mais um comentário extraordinário da Lição Jovem, né? Certo, Lucas? Certíssimo. E eu vou chamar alguém, esse rapaz aqui, ó, eu vou falar pra você, viu? Ele é um pastor ex-analfabeta. Sabia disso? Sabia? Porque ele ama a Catarina, mas não lia. Eu não entendi o que ele falou. O Flavão entendeu. É fácil, né? E aí, amigão? É piada de pastor, né? De pastor de 80 anos. Uma referência à lição de Jacó, pô. É verdade. E aí, Ramos? E aí?
Prazer estar aqui com vocês. Ô, rapaz. Flavão, você tá de que lado do planeta aí? Conta pra nós aí. O que você tá fazendo? Diretamente do lado oeste do Mato Grosso. Faço parte aqui da Missão Oeste Mato Grossense. Então, já mandar um beijão aí para todos os jovens aqui da Missão Oeste Mato Grossense e para os outros jovens também que estiverem com a gente, né? Oh, legal. O Flávio é o marido da Catarina, né? E tem dois filhinhos. Quem são? Fala pra nós. O Daniel, de 5 anos, e a Gabi, de 1 ano. Ah, que legal. Um casalzinho, né? Esse. Então, o Flávio teve a alegria e o privilégio de estudar comigo, né? De ser colportor, né? Trabalhamos juntos na colportagem, né? Nos formamos juntos. Eu fui seu colportor, né? Você foi meu líder, então tudo que eu faço errado hoje eu aprendi com você. Nem tudo na vida são flores, né? Nem tudo são flores. Rapaz, a teologia nos uniu, mas o ministério nos separou, né, Flávio? Nunca mais ouvi você depois de 2013, né? Mas a tecnologia nos uniu novamente, nós estamos aqui de novo. Deus sempre dá uma paz assim, ó, que daí junta aí na tela, que jeito aí. Flávio, obrigado pela tua presença. Flávio é líder aí dos jovens de toda aquela região do Mato Grosso ali. E tem sido uma bênção no ministério, né? E vai nos ajudar aqui, nos acrescentar. E a gente tá em escadinha, não sei se vocês perceberam aqui, na minha tela tá uma escadinha, não tá não? Tá, na minha também. Eu sou menor do céu. Eu sou menor. Então tá, gente, bora lá pra lição. Tem muitas coisas interessantes que você não vai encontrar em nenhum outro comentário, a não ser aqui. Então, vamos fazer oração? Flávio, pastor Flávio, é por nós, por favor. Vamos orar. Querido Deus, estamos aqui agora diante da tua presença, com todas essas pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, para agradecer ao Senhor pelo privilégio que temos de estudar um pouquinho mais a tua palavra e aprender um pouquinho mais a respeito do teu amor por nós. Amém. Ilumina nossa mente agora, perdoa nossos pecados, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. 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 Muito bem, o texto-chave é um pedacinho da história de Jacó. Eu vou ler os versos finais, que é do capítulo 28, é do 10 ao 15, mas eu vou ler aqui, né, o verso 15. Diz assim, ó, eis que estou contigo e te farei... Não, estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque... te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. É uma promessa maravilhosa, né? Aquele sonho de Jacó, né? Jacó ali usa... É uma coisa que eu não entendo, ele pegou esse travesseiro, como pode uma pedra servir de travesseiro, mas... e ele tem um sonho. E tem coisas interessantes, né? Você que está estudando a lição essa semana, né? Vai estudar ou já estudou, depois dá uma olhada certinho nesse capítulo, porque o anjo, né, do Senhor aparece ali e fala para ele, né, eu sou o pai, né, o pai de Abraão, né, eu sou o pai de Isaac. Se apresenta, tem uns detalhes interessantes ali. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês aí, ó, eu queria que vocês me dissessem, Luquinhas, olhando para a tirinha, né, inclusive eu estive com a Ágata no final de semana passado, ela estava fazendo uma apresentação para nós, né? E ela comentou sobre a lição da Escola Sabatina, e a intenção dela da tirinha, né? Dos editores, né? E realmente a tirinha tem nos ajudado aí a ter uma compreensão. Então, um abraço para a Ágata, aí, a nossa editora da lição. Parabéns pelo trabalho, viu? Luquinhas, e aí? O que é esse... O Pablo está colocando agora. Falando, Pablo, um abraço para você, amigão. É o nosso abraço aqui. O Pablo é fera. Pablo, Deus te abençoe. Pablo manda bem, hein? Parabéns, Pablo. Ele só não é bonito como eu, né? Mas ele é fera. Deus te abençoe. Coloca aí, Pablo, a tirinha e diz aí, Lucas, o que você pensa? O que você entendeu? A tirinha, ela traça uma espécie de trajetória da vida de Jacó, né? Desde o momento em que ele passa a ser ali conhecido como de fato enganador, a primeira tirinha mostra ele ali se passando pelo irmão, que na realidade a palavra Jacob não significava enganador até então, né? Passou a significar a partir do momento em que Jacó
enganou o pai. Então ele deu um novo sentido para o nome dele, né? E aí... quando pensam beleza, no verbete dicionário está Adriano Cecílio. Entendeu? Aí eu nasci, aí eles colocaram. É a mesma coisa. É só para contextualizar vocês aí da lição. Tá? Uma beleza meio rara, meio exótica, né? Não compreensível pelas pessoas. Mas assim, aí ele passa para a segunda etapa ali. O segundo é o momento em que ele está lutando com o anjo. E depois o momento em que ele adora ao Senhor. É interessante porque todos nós passamos por esses momentos, né? De queda, de luta com Deus e de restauração. E a iniciativa sempre é divina a nosso favor. É um resumo aí da lição dessa semana. Não, show. E o Flávio? O Flávio também é daquele tempo do mertiolate que ardia. Sim. Que não há cura sem ardência, posso dizer assim, né? O seu povo não vai entender, mas a lição fala que a tirinha, né? Não há cura sem confronto. Como assim? O que você destaca nessa tirinha para nós, Flávio? É que, na verdade, e falando, se relacionando especialmente para Jacó, ele fez algumas coisas que realmente é complicado, até de você tentar achar uma justificativa. Ok, ele foi o segundo filho, o Esaú, ele tinha o direito da primogenitura, só que nós sabemos o que ele fez, ele acaba atendendo ao conselho da mãe e roubando a primogenitura do filho, do primeiro filho. Mas você percebe que existe todo um contexto. Esaú, ele não queria muito aquela primogenitura, tanto que ele vende a primogenitura para Jacó em troca de um prato de lentilha, né? Então, Esaú também fez uma pizza, né? Mas tem que ser lentilha. Se fosse alguma coisa mais... uma ervilha vermelha. Inclusive, eu comia lentilha vermelha. É uma delícia essa lentilha vermelha. Mas veja só, trocar a bênção do pai por causa de um prato de lentilha. Então, Esaú já fez errado. Outra coisa que deixava a Rebeca muito triste, a mãe deles, é que Esaú ficava namorando as meninas de outra região, e aquelas meninas lá não eram flores que cresceram. Então, aquilo trazia muita tristeza para Rebeca. Rebeca, vendo tudo aquilo, ela pensou, se Esaú, fazendo tudo errado, receber a bênção do pai e ser abençoado fazendo tudo errado, vai ser pior ainda. Então, ela falou, Esaú, vai lá, finge que é teu irmão, coloca uma pele e engana teu pai. E aí você falou do confronto, né? Mesmo Esaú fazendo tudo errado, não justifica o erro de Jacó. Então, Jacó, ele cometeu esse erro, ele pagou caro por isso. E ele precisou, em algum momento, ser confrontado com a verdade de que o que ele fez foi muito errado. E quando nós fazemos algo errado, em algum momento a gente tem que ser confrontado com a verdade. E aquilo machuca a gente. Porque uma coisa é você estar com a razão e você sofreu uma injustiça, alguém falar alguma coisa que você não é. Beleza. Outra coisa é você fez aquilo que é errado e depois você é confrontado com aquilo. Você não tem como justificar. Você fez e acabou. Foi o que aconteceu com Jacó. E isso dói muito quando você, além de estar errado, todo mundo está sabendo e falando aquilo de você. E foi o que aconteceu com Jacó. Né? Jacó foi confrontado. Mas não é, a questão não é todo mundo, a questão é Deus. Ele foi confrontado por Deus. E esse confronto dói. Porque você não quer aceitar, né? Então, ele cometeu vários erros, né? Ô, Lucas, que erros você destacaria? O que você acha que ele... o Flávio já deu ampliou aí, mas o que você destaca aí dos erros dele? Ao meu ver, o principal fator que foi o maior agravante da vida de Jacó foi não confiar no cumprimento da promessa da parte de Deus. E da mãe também, né? Porque Deus já havia dito para os pais qual seria a realidade. Mas naquele momento eles desconfiaram de Deus, porque o pai prometeu que ia dar a bênção para o filho, e para o filho mais velho, para o Esaú, e aí a mãe ficou desesperada, o Jacó também, e aí eles agiram por impulso, tentando na força do próprio braço fazer com que as promessas de Deus se cumprissem. E muitas vezes a gente age assim também, né? A gente deixa de confiar no Senhor e tenta fazer as coisas que era uma promessa de Deus, ia acontecer, mas ele não esperou no tempo de Deus. E a gente tem, por exemplo, uma comparação, se você olha para Davi. Quando Davi é ungido o rei, ele não vai lá brigar para ser o rei, ele espera. E demora vários anos até ele virar rei. E o que faltou para Jacó foi isso, né? Rapaz, e pastor Lucas, você falando aí me iluminou, me lembrei de um fato que acontece no futuro, não vai abordar pela lição agora, mas Jacó, quando abençoou os filhos de José, lembra de José do Egito? Sim, exatamente. Quando José levou os 2 filhos dele para ser abençoado por Jacó,
Jacó colocou a mão cruzada. E aí José falou, não, pai, o senhor está errando a mão direita na cabeça desse, a mão esquerda é nessa daqui. Ele falou, não, é assim que vai ser, porque Deus que estava dirigindo ele. Exatamente. Então, no caso de Jacó, eles ficaram com medo de abençoar Esaú, que Esaú estava fazendo tudo errado. Mas se Deus quisesse que Isaac abençoasse Jacó, ao invés de dar a bênção da primogenitura para Esaú, com certeza Deus faria justiça e teria abençoado Jacó. Só bastaria Jacó fazer tudo certo, não precisava ter feito o que ele fez, né? Exatamente. Então, isso que você está falando me lembrou desse fato. Então, às vezes, a gente quer fazer justiça com a nossa própria força e não confia na justiça de Deus, né? Uhum. Isso mesmo. E lembrando que essa bênção, né, talvez quem está nos ouvindo aí, não é bênção de ser... Como pode dizer? É bênção de propósito, né? Jacó seria abençoado com outro propósito, Esaú com outro propósito, né? Então não é bênção tipo assim, queridinho, o melhorzinho, não é preferência, mas bênção de propósito. E Jacó, ele queria um propósito que não era para ele. Enfim, ou foi Isaac, né, que queria um propósito para o filho, ao contrário, e ele tentou, Jacó agora, inverter a situação, né? Então parece aí que existe uma certa autoconfiança em Jacó de dar o jeitinho para Deus, né? Eu já tive muitas vezes falhas, né, de tentar dar jeitinho para Deus e depois a gente acaba colhendo os frutos, né? E veja que dar jeitinho para Deus, eu não estou dizendo você receber a promessa e ficar de braços cruzados, não é isso, né? Tem convicção, Deus falou com você que você vai arrumar um emprego, né? Então você não fica sentado no sofá esperando, né, alguém te ligar, mas você é uma pessoa que vai atrás, né? Agora, dar jeitinho para conseguir um trabalho em tal lugar que Deus nunca te prometeu é perigoso, né? Às vezes você vai estar entrando em lugares, em situações que Deus nunca planejou para você. O que aconteceu com Jacó? O jeitinho dele o levou a toda essa jornada, uma jornada assim, triste, estranha, mas graças à misericórdia de Deus que houve, como o Flávio falou, né, um confronto, um arrependimento, né, e a redenção, certo? Amém. Mas, o Lucas, ele faz um voto, cara, e ele faz esse voto. Então quer dizer que para eu ser abençoado por Deus, eu tenho que fazer voto. Então, bora lá fazer voto. É assim que funciona? Essa questão do voto de Jacó, o que eu acho muito interessante, até a lição destaca um pouquinho sobre isso, é a questão da realidade de que Jacó, primeiro Deus se apresenta a Jacó tem esse encontro com Deus através ali da escada que ele vê no sonho, e tudo que ele estava passando ali era consequência do pecado dele, então ele estava desesperado, sentindo abandonado por Deus, Deus vai até o encontro dele, e aqui a gente já tem uma lição, né, de que todo pecado traz consequência, mas Deus não te abandona, ele sempre vai tentar te resgatar. E aí, quando Jacó tem esse encontro com Deus, o que acontece é que Jacó faz um voto. E o voto que Jacó faz não era um voto de alguém que tinha muitas posses e estava agora dedicando suas posses para Deus. Na realidade, é um voto que é feito por alguém que não tinha nenhuma coisa, não tinha nada, né? E esse voto com Deus foi um voto de fidelidade ao Senhor. Até a lição traz algumas coisas nesse aspecto do voto para Deus. E o voto é uma representação de um compromisso real. O que acontece é que muitas vezes a pessoa fala assim, nesse âmbito aí da fidelidade, da mordomia, dos dízimos, das ofertas que a gente está tratando nessa lição. Às vezes a gente fala assim, eu não vou definir uma oferta para mim, não vou fazer nenhum pacto com Deus, nenhum voto com Deus. Então, na hora que eu receber o salário, que eu ver alguém que está precisando, eu ajudo. E aí a pessoa não ajuda ninguém. E aí ela passa e fica assim, né? E o coração humano, ele é egoísta, ele é avarento por natureza. O Flávio ficou rico, não lembra mais dos entendeu? É igual assim, a carteirada aí. Eu só tenho cara de rico, eu não sou rico, não. Ele tem uma cara de abastarda. É rico, tem cara de rico mesmo. Pelinha de bebê, assim, uma coisa mais fofa. Continuando esse negócio Jacó vai lá, faz aquele compromisso, tá, com Deus. Sim. O Flávio, ele fala assim, se o Senhor me abençoar, eu devolvo, né? Então, o que acontece? O que começa primeiro? O que vem primeiro? A fidelidade e a bênção, ou a bênção e a fidelidade? Como funciona isso?
E agora, hein? Ó, eu vou piorar. Eu vou piorar, né? Porque em Malaquias, capítulo 3... Hã? Então joga pro Lucas. Se for piorar, é ele que responde. Em Malaquias, capítulo 3, Deus fala que é ladrão quem não devolve dízimo e oferta. Aí vem outra pergunta. Mas Deus abençoa ladrão? É outra pergunta, só para piorar um pouquinho mais. Rapaz. E aí eu cheguei a uma conclusão. Eu já fui ladrão. E Deus me abençoou quando eu era ladrão. Eu lembro disso, hein? Ah, brincadeira, não sei. Para que eu deixasse de ser ladrão. Então, ou seja, a bênção vem. Como que é? Não, pera. Como que é? Deus abençoou o ladrão para ele deixar de ser ladrão. Olha que da hora. Exatamente. Porque se você está roubando a Deus nos dias das ofertas, é porque ele já te deu. Como é que você vai roubar algo que você não tem como, entendeu? Então, Deus, ele abençoou o ladrão para o ladrão deixar de ser ladrão. Que maneiro. Por isso que, na verdade, o dízimo, a oferta, esse plano de fidelidade de Deus, na verdade, é uma demonstração de gratidão, né? Porque por aquilo que Deus já fez. Então, a bênção vem primeiro. Essa é a maravilha da obra de Deus na nossa vida, é que a bênção sempre vem primeiro, né? Exato. Eu até lembrei de uma coisa com a sua fala, pastor Flávio. Um vai falando, o outro vai lembrando de outra, né? Uma história que eu ouvi de um pastor, cara, muito legal essa história. Talvez vocês até tenham ouvido também. O irmão chegou pro pastor e falou que, tipo, ele tinha, numa determinada época, ele tinha um salário mais ou menos de 10 mil reais. E ele falou, não, pastor, quando eu ganhava 10 mil reais, tal, eu sempre fui fiel nos meus dízimos, tal. Graças a Deus, meus negócios prosperaram e tudo mais. Só que hoje, se eu for devolver o dízimo exatamente em relação ao que eu ganho, meu dízimo vai dar aproximadamente 100 mil reais. Então, está sendo muito difícil para mim, tal, né? Falou pro pastor. E aí o pastor falou, não, tudo bem, irmão, vamos orar então. E daí o pastor falou, vamos orar. Fechou os olhos e falou assim, Senhor, por favor, diminua a renda desse irmão até o ponto em que ele consiga ser fiel a ti. Porque na realidade ele só estava ganhando 1 milhão porque Deus abençoou, né? Então, é isso que às vezes a gente esquece, né? E nunca pode a palavra dos talentos, né? Deus abençoa aquele que ele entende que é capaz de retribuir, né? De fazer, de administrar, né? Eu quero ler um texto aqui que está na nossa lição, Filipenses capítulo 2, verso 13, que é muito importante para você que está nos ouvindo, para nós aqui, ó. Porque Deus é quem efetua em nós, em vós, né, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então talvez alguém esteja nos ouvindo aqui, esteja passando por dificuldades, como Jacó, quando foi peregrino, foi fugido, né? E ali não tinha nada, como o Lucas falou, não tinha nada para oferecer para Deus, e ele queria ser fiel, ele queria mudar, só que os nossos esforços, eles são insuficientes para que aconteça a mudança. Primeiro, o Espírito deve trabalhar no nosso coração, para que então o nosso coração ele tenha desejo de fazer o que é certo. E naquela noite, Jacó, usando aquela pedra de travesseiro, depois de uma conversa com Deus, né? E ali, então, o Espírito tocou o coração dele, e aí agora ele tinha motivação para fazer o que é certo e ser grato, fiel, por isso ele faz o voto, né? Vamos para outro texto? Você tem um aí. Flávio, lê para nós, please. Vamos lá. Jacó, ele estava sobrecarregado de culpa, de tristeza. Detalhe, né? Ele foi embora e ficou longe da pessoa que ele mais amava, que era a mãe dele. E esse texto aqui serve para pessoas que talvez estejam sentindo a mesma coisa que Jacó agora. Que está em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, que diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Bonito demais esse texto, né? Show de bola. O Lucas tem outra aí também, que é de um personagem bem conhecido da Bíblia. Eu vou ler esse texto, inclusive, é uma forma de mostrar como que a resposta à transformação é o voto de fidelidade. E aí legal. O texto é de Lucas, capítulo 19, versos 8 e 9. Diz o texto assim: E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhes Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Então, Zaqueu, ele responde à salvação, à oferta de graça que Jesus o ofereceu,
dizendo para Jesus que ele iria restituir aquilo que ele havia roubado, que ele iria dar aos pobres, né, fazendo um voto. E Jesus não olhou para ele e falou assim, não, Zaqueu, não faça voto, não prometa nada. Na verdade, Jesus disse assim, olha, hoje veio a salvação. Né? Eu queria estar nesse jantar, né? Porque eu seria beneficiado com esse dinheiro. Opa, vai dar o pobre? Opa, eu quero uma parte, né? Então, estamos aqui. Estamos aqui. Gente, olha só, a lição dá muito, dá para abrir muitos parentes, né? Vários, como chama? Outroversos, multiversos. A lição dá para a gente falar muita coisa, né? Mas eu queria aqui contar para vocês de que Deus ainda ele é fiel. Deus ainda ele é fiel. E mesmo na minha infidelidade, na minha pequenez, Deus tem sido misericordioso comigo e tem me ajudado, né? Eu lembro que quando eu fui para o colégio fazer teologia, né? Eu fui com uma penca de banana, um pão caseiro e R$70 no bolso. E não tinha nada, literalmente, nem a pedra do tamanho do travesseiro para poder dormir naquela noite, né? E Deus foi fiel, né? Deus me ajudou, me abençoou, consegui trabalho, consegui trazer minha esposa da cidade, ficar comigo lá. Enfim, Deus cuidou de mim, Deus é real. E talvez você que está nos ouvindo, nos assistindo, não tenha medo de se comprometer em ser fiel. Porque quando você faz isso, você está abrindo o coração para Deus, para que Deus faça maravilhas através de você. E quando você for agraciado, abençoado, seja grato através da fidelidade. Ok? Não prometa o mundo e o fundo, né? Calma. Pede para Deus, Senhor, coloque em mim o desejo, coloque em mim a mudança, me ajude, né? E com certeza Deus fará isso. E Ele vai te abençoar e você abençoará outras pessoas. E vocês, tem alguma coisa para compartilhar, pessoal? E aí, você, Flávio? Flávio? Amigos, rapidamente, falar aqui em 30 segundos, eu aprendi uma coisa muito importante na minha convivência em ser fiel. Eu não estou aqui para ser modelo para ninguém, né, de fidelidade. Porém, Deus tem me ajudado de fidelidade, tá? Porque não, você quer falar modelo de... Ainda não. Eu estou falando aqui com lágrimas nos olhos, daí quebra, né? Era hora de chorar. Mas tá bom, vamos lá. Era o apelo, né? Estragou teu apelo. É que eu não posso perder uma piada, viu? Meu pai. Eu fiz um voto para não perder uma piada. É um tema de alegria. Mas é o seguinte, o que eu aprendi com essa convivência com Deus? Deus me ajudando, porque é Deus quem ajuda. Ele pede algo para nós, mas ele está pronto a nos ajudar. Eu aprendi que ser fiel a Deus, dízimo e oferta, que é uma coisa palpável, que é dinheiro, e é uma coisa que a gente corre atrás para conseguir. Eu aprendi que, na verdade, Deus não quer o dinheiro. Deus, ele quer a sua vida. Porque para você ter o dinheiro, você precisou vender vida. Por exemplo, eu trabalho numa empresa. Eu trabalho 8 horas por dia. Eu estou vendendo 8 horas da minha vida para conseguir aquele dinheiro. Então, na verdade, o que Deus está me pedindo não é dinheiro, é vida. Entendeu? É que o dinheiro ele tem um simbolismo. Quando você trabalha para conseguir o seu recurso, você está dando a sua vida para conseguir. Então, nunca mais vai ter de volta aquelas horas que você trabalhou. Você deu a vida para aquilo. E aí Deus vai lá e pede 10% da oferta, dízimo, no caso, dízimo 10%, e a oferta está de coração, você está dando a sua vida para Deus. É uma parte da sua vida que você está entregando para Ele, dizendo para Ele, Senhor, minha vida toda é sua. Eu estou entregando uma parte aqui, mas a minha vida toda é sua. Então, é uma forma de nós entregarmos a nossa vida também a Deus como uma oferta, né? Muito bom, viu? Passou dos 30 segundos, mas valeu a pena, viu? Valeu. E você, Luqui, o que tem para contar para nós? O que eu diria para todo mundo aí que está assistindo é que os princípios que a gente aprende em casa, e aí eu falo por experiência de alguém que nasceu num lar adventista, minha mãe e meu pai, desde pequenininho, sempre me falavam, eles davam a mesada, né? Não aquela de cabeça, a mesada de dinheirinho. Meu pai dava essa. E aí, a de cabeça também, mas dava o dinheirinho e sempre minha mãe falava assim, filho, tira seu dízimo. E aí ia lá, tirava o dízimozinho desde pequenininho. E isso ficou tão arraigado no meu coração que sempre foi um princípio vivo na minha vida. E eu incentivo você a ser fiel, porque Deus nunca deixou me faltar nada, mesmo nos momentos de maiores dificuldades, nos momentos dos maiores perrengues, a gente aqui que passou por período de seminário, né? É uma luta em 1 mês e meio você conseguir sua subsistência para o semestre inteiro, eu era casado já com um filho pequeno, enfim, mas Deus foi maravilhoso
e sempre nos abençoou. Então, na realidade, dízimo não é pagar, né? Algumas pessoas às vezes perguntam na caixinha do Instagram, pastor, eu devo pagar o dízimo? Não, você não paga o dízimo, você devolve porque não é teu, né? Na verdade, nada é teu, Deus só te deixa administrar 90%. Enfim, né? E as ofertas também, que devem ser sempre fruto do nosso coração. Mas vale a pena, como Jacó fez, fazer o pacto. Amém. Gente, é isso. Eu quero agradecer ao Flávio. Deus abençoe. Segue o Flávio aí, @Flávio.Pereira Ramos. Aí, ó. É meu parente, Pereira. É parente? É parente. Pereira é nome de pobre, né? Então todo mundo tem Pereira. Exatamente. Então isso testemunha mais a nosso favor, né? Mesmo sendo pobre, a gente dizimou sempre. É isso aí. Flávio, obrigado, viu? Deus te abençoe. Valeu mesmo pela. Eu que agradeço. Abração aí para todo mundo, para vocês aí. Ô, show. Lucas, valeu, cara. Sua presença miserável aqui nos abençoou. É um prazer desgraçado estar com você. É isso aí, gente. Para você que está nos ouvindo, nos assistindo, se inscreve no canal, compartilha aí pro pessoal e na próxima semana tem mais um comentário da lição da Escola Sabatina Jovem, que vai falar sobre o acaso doador ímpio. Vamos orar? Let's pray. Luquinhas, pede oração. Pede coração. Vamos orar então. Querido Deus, muito obrigado pela lição de hoje, pelos aprendizados aqui, que o Senhor nos ajude a aprendermos a confiar mais ao Senhor os aspectos que concernem a nossa vida, a não tentarmos nos apressar ao cumprimento das suas promessas, aguardarmos no Senhor, mas mesmo quando não tivermos nada, Senhor, que o nosso voto de fidelidade persista na confiança de que quando o Senhor nos prover, nós ainda assim seremos fiéis. Abençoe cada um aqui, especialmente o pastor Flávio, por ter nos agraciado com sua presença, e a cada um que está assistindo esse programa especial. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, gente. Valeu, amigo. Um abraço. Fomos. Um abraço. Vamos aqui. Valeu.